Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje dando continuidade aos estudos do direito tributário, onde nós estamos estudando os limites constitucionais ao poder de tributar, onde nós vimos são os princípios e imunidades, onde princípios nós vamos estudar ainda, futuramente, e nós estamos estudando as imunidades. E nós já vimos que imunidade é uma não incidência tributária constitucionalmente qualificada, ou seja, só a Constituição Federal pode imunizar, beleza? E aí nós já vimos que temos aí as imunidades genéricas, que são aquelas, lá do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, que diz respeito aos impostos. Quais impostos? Todos, E lá nós temos 4 linhas, onde nós temos ali algumas pessoas ou alguns tipos de bens que são imunes a todos os impostos, tá? Mas isso nós já vimos. Hoje nós vamos estudar as imunidades específicas, ou seja, aquelas onde a Constituição Federal pontuou. Ela falou assim, naquela situação específica eu vou imunizar a Constituição Federal. Não vai ser pago aquele tipo de imposto ou aquele tipo de contribuição. Vai depender. Porque quando nós falamos em imunidade específica, pode ser tanto de impostos, de contribuições, a depender do que a Constituição Federal está imunizando. E a primeira delas, nós temos lá o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, onde fala que não se cobrará contribuição de intervenção no domínio econômico, ou seja, a CID, relativa à exportação. Então, se eu estou exportando alguma mercadoria, eu não vou pagar a CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Por quê? Porque a Constituição Federal imunizou nessa situação de exportação. Tá? Outro exemplo aqui, B, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, onde eu tenho imposto sobre produtos industrializados, IPI, exportação. Por quê? Porque minha indústria realizou um produto, criou aqui um produto, industrializou um produto, eu vou exportar, tá? Eu teria que pagar IPI, imposto sobre produto industrializado. Ah, mas é para exportação? Não, para exportação eu não preciso pagar IPI. Por quê? Porque a Constituição Federal imunizou, tá? E por que aqui, duas situações já para exportação? Nós vamos ver que nós temos também lá no ICMS, também relativo à exportação. Por que a Constituição imunizou de determinados tributos, tá? Que não sejam pagos quando é para exportação? Bem simples, porque o nosso produto tem que ter o quê? Competitividade no exterior, tá? Então, para ter competitividade, alguns tributos não devem ser cobrados aqui, tá? É claro que vai pagar imposto de exportação, por exemplo, isso vai ser cobrado, tá? Mas alguns não, tá? Ainda dentro do artigo 153, a terceira da imunidade específica, nós temos o 153, parágrafo 4º, inciso 2, onde fala do ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, tá? De pequenas propriedades rurais, ou pequenas glebas rurais, como também é conhecido. Aqui, cuidado, pequenas propriedades rurais é definido em lei, e cada região tem uma metragem diferente, tá? Então, detalhe aí, pequenas propriedades, mas região amazônica, pequena propriedade tem tantos metros quadrados, região sul tem outra, é uma metragem diferente, mas tudo é pequena propriedade, por isso que ela é imune não vai pagar ITR, desde que seja pequena propriedade, seja, a família mora ali, a família produz ali, tem uma pequena propriedade, onde a família reside, tira o seu sustento dali, não tem outro imóvel, tá? Então a própria Constituição aqui, no parágrafo 4º, inciso 2, traz lá já alguns requisitos para que possa usufruir dessa imunidade específica do ITR, ok? Depois nós temos aqui a quarta imunidade, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, que fala do ICMS. Lá vocês vão ver que são várias situações, as duas principais aqui para a gente entender essa imunidade. Ou seja, não vou pagar ICMS se a minha mercadoria vai circular para exportação para fora do país. Eu não pago ICMS dela, por mais que ela está circulando, realizou o fato gerador do imposto, tá? Não vou pagar. Outra situação, eu não pago ICMS, combustível ou energia elétrica em operações interestaduais, tá? Então a energia sai daqui de Rondônia e vai lá para São Paulo, vai cruzando vários estados, tá? Eu não vou cobrar esse ICMS, está circulando a energia, porque lá quando eu pego a base de cálculo do ICMS, eu vou ver que é circulação de mercadoria, inclui combustível, energia, tudo isso se paga.
Só que, se a operação é interestadual, ele é que imune, não se cobra ICMS. Porque senão já pensou, a energia sai de Rondônia, aí passa pelo Mato Grosso, né? E vai Mato Grosso do Sul, né? São Paulo. Aí vai pagando ICMS, vai chegar lá com a carga tributária, né? Muito alta. Então, por isso que a Constituição Federal foi e trouxe aí uma imunidade específica em relação a isso. Tá? A quinta que nós temos aqui é o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, que fala do ITBI, do Imposto de Transmissão de Bens, tá? Intervivos, né? Imposto municipal. Tá? E aqui nós vamos ver que as três hipóteses que estão lá no parágrafo, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, diz respeito à integralização, né, de capital, né, em operações societárias e extinção de pessoa jurídica. Por quê? Eu vou criar uma empresa, tá? Mas eu não tenho dinheiro, meu sócio tem, eu só tenho um bem. Eu vou integralizar esse bem, ou seja, eu vou à transferência de propriedade. Vou pagar ITBI para o município? Não, porque é imune. Ah, houve uma operação, né? Uma operação societária onde o bem entrou, tá? Vou pagar? Não. Tá? A empresa faliu. A empresa faliu, pagou todas as contas, eu vou reaver o meu bem. Na extinção da pessoa jurídica, eu vou reaver esse bem. Eu vou pagar a ITBI? Não. No que pese ter ocorrido o quê? A transferência da propriedade. Tá? Seria o fato gerador do ITBI. Mas como é para questões, né, empresariais, né, de operações societárias, integralização de capital ou na extinção da pessoa jurídica, há uma imunidade. Imunidade quê? Específica para esse tipo aqui, ok? E por fim, né, a sexta hipótese aqui é o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, que é a imunidade de contribuições sociais. Né? Aqui um detalhe importante. Tá? Primeiro, essa imunidade diz respeito a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, no termo da lei, está lá explicando quem poderia, né, usufruir dessa imunidade. Agora, cuidado, ao ler o parágrafo 7º, lá fala assim, são isentas de contribuições sociais. Cuidado, nós já vimos. A Constituição Federal, ela é o quê? Ela imuniza. Então, isso é imunidade. Ah, mas está escrito no texto isenção. Pode estar escrito isenção, mas eu, sabedor do direito, eu tenho que saber o quê? A Constituição Federal, ela não isenta ninguém. Ela vai o quê? Imunizar. Então, a Constituição Federal vai dar o quê? Imunidade. Então, ali onde está escrito isenção, eu vou ler imunidade, porque é uma não incidência constitucionalmente qualificada. É a Constituição Federal que está imunizando, ok? Então, aí terminamos o estudo das imunidades, que é uma das formas de limitação ao poder tributário, ok? Então, um grande abraço e aprenda direito, a OAB mais perto de você.